Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos para o minicurso sobre a Lei 9.207 de 2021. Aqui eu vou trabalhar as peculiaridades, os tópicos mais importantes, as conhecidas questões sonhadas. Você conhece as questões sonhadas para a sua prova, tá? Por favor, tenha a lei do lado. Tenha a lei do lado para você acompanhar. Muito bem, então a primeira coisa que nós temos que entender é que essa lei estadual número 9.207, de 13 de janeiro de 2021, o que ela vai fazer? Ela vai instaurar a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. É muito importante, tá? Vamos logo anotar essa informação. O que mesmo, professor, que essa lei vai instaurar? Anote aí. Esta lei, ela instaura o quê? Esta lei ela vai instaurar justamente a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. A política estadual de proteção e defesa civil. De proteção e defesa civil, tá? Então é muito importante você ter em mente já justamente o que instaura esta lei. Vamos aqui colocar a sigla, né? Política Estadual de o quê? De proteção e defesa civil. Tá certo? Muito bem. É importante nós entendermos também que essa lei ela vai dispor sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Então, esta lei também dispõe sobre o quê? Dispõe, olha só, vai anotando aí, dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. De Proteção e Defesa Civil. Tá bom? As siglas aqui nós temos Sistema Estadual de Proteção, Sistema Estadual de Proteção, ok, e Defesa Civil. Perfeito. E para complementar, também esta lei vai tratar do quê? Do Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil, tá? E também do Conselho Estadual e o Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil, tá? De Proteção e Defesa Civil. E Defesa Civil, tá? Também, para colocarmos aqui, vamos colocar a sigla, né? No caso aqui, Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil. Tá certo? Então, veja bem, é importante essa parte inicial. Por quê? Porque a partir daqui nós vamos entender o que justamente instaura essa lei, que instaura a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. Dispõe também sobre o quê? Sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e também do Código Estadual de Proteção e Defesa Civil. Então perceba que no finalzinho vamos ter que ter aí a proteção e defesa civil, proteção e defesa civil, proteção e defesa civil, tá? Vamos ver aí nas siglas essa proteção e defesa civil. Só faltou aqui, né? Só para a gente colocar bem direitinho aqui. Faltou aqui só para ficar bem correto aqui e também aqui, tá bom? Então perceba que na verdade, essa lei vem trazer 3 coisas importantes, tá? Instaura o quê, professor? A política estadual, vamos pegar assim, instaura o sistema estadual e instaura o conselho estadual. Política estadual, sistema estadual e conselho. Vamos colocar um macete aqui, instaura a
CIS, POCISCO. Professor, o que é esse? Que é esse negócio aí de POCISCO? Já sabemos, olha só, já sabemos que tudo é o quê? Proteção da defesa estadual, né? Tudo no final é o quê? É justamente proteção e defesa civil, proteção e defesa civil, proteção e defesa civil, proteção e defesa civil, tá? Proteção, defesa civil, proteção, defesa civil, proteção, defesa civil. Já sabemos disso. Já sabemos que todos os três são proteção e defesa civil. E aí vamos para o macete do POCISCO. O que é o POCISCO, professor? Primeiro é Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. O que é o CIS, professor? Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O que é o Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil. Fechou o raciocínio? Pegou o macete, então? Então já sabemos, olha só, aí é a razão do minicurso, para a gente logo decifrar o que é importante. Sabemos o que instaura e o que dispõe essa lei, o POCISCO. O POCISCO do que, professor? De Proteção e Defesa Civil. O que é o PO? Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. O que é o SIS? Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O que é o CO? Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil. POCISCO, 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 POCISCO. Perfeito? Anotaram então o macete do POCISCO? Muito bem. Vamos lá. No capítulo referente aí já a disposições gerais, vamos aí colocar a questão sonhada que é essa no artigo 1º, porque o artigo 1º é tranquilo. Ele fala assim que esta lei institui, olha só o POCISCO, o que é o PO? Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, tá? Temos ainda, dispõe, que é o chamado, vamos colocar aqui um tracinho aqui, o PEP-DEC, aqui o CEP-DEC, e aqui o CEP-DEC, só que CEP com S e CEP com C, tá? Então vamos lá. Esta lei institui a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, PEC-DEC, dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, o CEP-DEC, e também dispõe sobre o Conselho Estadual de Defesa Civil, o CEP-DEC aqui também, tá? E ainda no artigo 1º fala, autoriza a criação de sistema de informações, olha só, muito importante, um sistema de informações e monitoramento de desastres, e regulamenta os incisos 1 e 7 do artigo 200 da Constituição Estadual do Pará, tá bom? Então, última vez, para ficar bem claro na mente dos senhores, o que instaura e o que dispõe essa lei. Macete POCISCO. O que é o POCISCO? Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. O que é o SIS? Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O que é o CO? Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil. Fechou o raciocínio. Além disto, autoriza a criação de sistema de informação e monitoramento de desastre. Sistema de informação, vou colocar mais um pouquinho aqui. Além disto, vamos colocar bem aqui. Além disso, nós temos o quê? Um sistema de informação. Ok. É importante esse sistema de informação. Sistema de informação. E o que mais, professor? E monitoramento de desastres. Monitoramento de desastres. Monitoramento de desastres, tá bom? Muito importante essas informações iniciais. Perfeito, tranquilo. Então, o que nós podemos concluir? O que nós podemos concluir, tá? O que nós podemos concluir aqui com justamente esse artigo 1º? Nós podemos concluir que justamente essa proteção e a defesa civil é o principal assunto a ser tratado nessa lei. Proteção e defesa civil é o principal assunto a ser tratado dessa lei. Proteção e defesa civil. Proteção e defesa civil é o principal assunto desta lei. Do que, professor? O POCISCO, da proteção e defesa civil. Proteção, você vai ver o POCISCO. O que é POCISCO? Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. SIS, Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. E o que é o Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil. Perfeito? Anotar essas informações, elas são muito importantes para vocês, tá? Muito bem. Então, na verdade, o que nós entendemos? Que é um dever do Estado do Pará, é um dever do Estado do Pará e dos seus municípios, tá?
é um dever do Estado do Pará e dos seus municípios e por isso que é caracterizado como um serviço público. Tá? É um serviço público justamente a proteção e a defesa civil. Tá? Além de ser um dever, não só do Estado do Pará, tá? De todos os municípios, além de ser um dever, é também um serviço público. Muito bem. Então, todos esses entes, ou seja, tanto o Estado, né, como também os municípios do Estado do Pará, devem atuar de forma a promover a maior segurança e evitar a ocorrência de desastres. Coloque questão sonhada no artigo 2º, ele fala assim, ó, é dever. Cuidado, hein? O artigo 2º, ele é claro. Você já anotou essas informações, né? Então vamos aqui já trabalhar a partir do artigo 2º. O artigo 2º, ele é claro que é dever não só do Estado. Está aqui uma QS, uma questão sonhada. Como assim, professor? A banca vai dizer assim, é dever somente do Estado ou é dever somente dos municípios? Errado. Errado. Por quê, professor? Porque é dever tanto do Estado quanto do município. Olha só a estratégia, hein? Coloca questão sonhada nesse artigo 2º, tá? Esse artigo 2º ele é importante porque ele fala justamente que não é dever só do Estado. Tá? É muito importante você entender isso. O artigo 2º ele fala que é dever, olha só, é dever de quem, professor? É dever tanto do Estado, como também é dever dos municípios. Cuidado, na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, todos, sem exceção, 99% de chance de estar errado, tá? 99% de chance de estar errado. Então, de repente, a banca pode colocar somente o Estado do Pará, né, deve adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Errado. Não é somente o Estado do Pará, tanto o Estado do Pará quanto também os municípios. Então, última vez, artigo 2º, é dever, tá? Não é poderá, é dever, tanto do Estado do Pará quanto dos municípios, adotar medidas necessárias à redução do risco de desastres. Muito bem. O parágrafo 1º ainda do artigo 2º diz que as medidas previstas na cabeça desse artigo, no caput, poderão ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. Então, olha só, sabemos que é dever do Estado e dos municípios, tá? Mas nada impede, verifique bem que a lei é bem clara, poderão, tá? Não é deverão. Poderão também, justamente aí, junto com os estados e municípios, em forma de colaboração, tá? Poderão, em forma de colaboração, o que, professor? As entidades públicas, ou privadas e a sociedade em geral. Poderão, em colaboração, junto com os estados e municípios, adotar aí medidas. As entidades públicas, olha só, entidades públicas ou privadas, certo? Entidades públicas ou privadas. E também o que mais, professor? E também, além das entidades públicas ou privadas, também nós temos o quê? Também a sociedade em geral, tá bom? Então, mais uma vez, a banca pode querer colocar somente os municípios e os estados, né, deverão atuar nesse contexto aí em relação à redução de risco de desastres, não sendo possível a colaboração da entidade pública ou privada e da sociedade geral. Errado. É possível sim a colaboração da sociedade, é possível sim a colaboração das entidades públicas ou privadas, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º da lei. O parágrafo 2º do artigo 2º fala que a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice, não constituirá obstáculo para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. Então, olha só, a incerteza quanto ao risco do desastre não será óbice, não será obstáculo para a adoção da medida preventiva e mitigadora. A palavra mitigadora que vem a diminuir
a situação de risco, tá? Então, o que nós entendemos, só reforçando aí, que o parágrafo 1º diz, só reforçando, que é admitida também, mais uma vez, a participação de quem, professor? De outras entidades. Mas com qual a finalidade da participação dessas outras entidades? Justamente com a finalidade de quê? De colaborar com a prevenção de desastre. Tá? Então, há justamente aí a possibilidade de que haja colaboração, né, justamente com o objetivo de quê? De prevenção de desastre, com o quê? Com a proteção e a defesa civil, tá bom? Então, essas outras entidades que nós falamos no artigo 2º, parágrafo 1º, elas podem ser entidades públicas, também elas podem ser o quê? Entidades privadas, tá? E aí, quando fala entidades públicas, pode ser também com outros estados, ou mesmo uma autarquia, uma fundação pública, ou entidades privadas, por exemplo, como uma empresa civil, tá bom? Muito bem. As colaborações, tá, que nós estamos falando aqui do artigo 2º, parágrafo 1º, para promover a proteção e defesa civil, bem como para quê, professor? Para a redução dos riscos e dos desastres, quando as partes são entidades públicas, tá? Vai ocorrer mediante o quê? Convênios públicos, tá certo? Em contrapartida, quando for uma colaboração com a entidade privada, ela vai ocorrer por instrumentos. Pode ser por permissão, pode ser por concessão, tá? Ou então pode ser por parceria público-privada. Muito bem, tranquilos até aí, tá? Perfeito. Olha só, muito importante, eu sempre falo isso para vocês e não vou deixar de reforçar que objetivos, princípios, diretrizes e conceitos são um dos temas mais pedidos em concurso público. Mais uma vez, objetivos, diretrizes, conceitos, finalidades são os dos temas mais pedidos em concurso público. E vamos agora falar das diretrizes e dos objetivos do quê? Da política estadual de proteção de defesa civil, tá? A proteção e defesa civil, nunca esqueça, é uma matéria muito importante, de grande relevância para o Estado do Pará. Não só para o Estado do Pará, para todos os estados, mas como estamos tratando aqui da Lei 9.207/2021, em especial para o Estado do Pará, tá? Agora é o seguinte, para que esta proteção e defesa civil, para que ela possa ter efetividade, para que ela possa ser efetiva, tá? Na verdade, essa política, ela possa efetivamente promover maior proteção para os seus cidadãos, o que acontece? O Estado ele deve promover esse serviço num plano concreto mediante o quê? A elaboração de políticas públicas. O Estado do Pará ele deve desenvolver políticas públicas com o objetivo justamente de quê, professor? De proteção e defesa civil. Tá? Então, o que acontece? O Estado do Pará ele é competente e deve instaurar a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, ou, como nós vimos anteriormente, PEC, né? PEP-DC. Tá? Muito bem. E aí, o que acontece? Esta Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, ela vai abranger o quê? Isso é muito importante. Vamos aqui pontuar que isso é muito importante para a nossa prova. Professor, já sei que o Estado do Pará ele vai fazer a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, tá? Perfeito, mas a ideia vai abranger o quê, professor? Essa Política Estadual de Defesa Civil. Ela vai abranger o quê? Essa Política Estadual, né, de Proteção e Defesa Civil. Ela vai abranger o quê? Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ela vai abranger o quê, professor? Na verdade, ela vai abranger as ações de prevenção, olha só, ela vai abranger as ações de prevenção, tá? Essa Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, ela também vai abranger o quê, professor? Ela também vai abranger as ações de mitigação. A palavra mitigação vem de diminuir, né? Mitigação, proteção, mitigação,
preparação, ações de preparação. Então, essa política vai trazer ações de prevenção, mitigação, preparação. Perfeito? O que mais, professor? Além disto, resposta e recuperação. Ações de resposta, tá? E também, dentro desse contexto, ação de quê, professor? Ação de recuperação. Recuperação. Recuperação do quê? Voltadas à proteção e defesa civil. Perfeito? Então veja bem, estamos falando agora do tema diretrizes e objetivos da política estadual de proteção e defesa civil. Quando se fala em política, no caso aí em diretrizes e objetivos, o que nós temos em mente? Que algumas ações deverão ser tomadas pelo Estado do Pará justamente com o objetivo de quê? De trazer a proteção e defesa civil. Quais são essas ações que nós pontuamos agora? A prevenção, o que mais? A mitigação, a preparação, a resposta e o que? A recuperação em relação à proteção e à defesa, no caso civil, tá? Muito bem dentro desse contexto, perfeito. A lei estadual, o que ela faz? Ela vai definir algumas diretrizes. Essa lei 9.207 de 2021, ela vai definir algumas diretrizes justamente para quê? Para a instauração dessa política estadual de proteção e defesa civil, tá bom? Em que são considerados os fundamentos, os valores e também as razões que vão justificar a sua instauração. E aí eu quero que você coloque QS, questão sonhada, no artigo 4º. Na minha opinião, forte candidato para cair na sua prova é o artigo 4º, tá? Vou aqui dividir o quadro. Quero que você coloque QS no artigo 4º desta lei. Por quê, professor? Porque justamente esse artigo 4º, ele traz o quê? Ele traz as diretrizes. Olha, esse tema, ele é forte. Até me arrepio quando eu falo desse tema. Não é verme, porque eu tomei remédio na semana passada. Mas, na minha opinião, eu acredito que esse é um forte candidato para cair na sua prova, este tema aqui. Tá? Qual é, professor? As diretrizes da política estadual, as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil. Sônia, coloque aí no seu material, pregue na sua sala, sei lá onde, na cozinha, no banheiro, no lugar que você mais vai, você tem que ter em mente essas diretrizes. Olha só, inciso 1, qual seria a diretriz? Atuação articulada. Olha só, hein? Atuação articulada entre o Estado e seus municípios para quê? Para a redução de desastre e apoio às comunidades atingidas. Então perceba que não é somente o Estado do Pará, não é somente o Estado do Pará, tá? Não é somente o Estado do Pará. Essa articulação, essa atuação, ela é articulada, é uma das diretrizes. Articulada entre o quê? Entre o Estado do Pará e os seus municípios, tá bom? Sabemos que o Estado do Pará é ele o competente, é ele que tem a competência para instaurar as políticas de proteção e defesa civil. Foi isso que veio trazer a lei, tá? Porém, ele não faz sozinho, preste atenção. O Estado do Pará, ele pode atuar em parceria com os municípios. Para qual objetivo? Para a instauração de política de forma mais suave e, lógico, menos invasiva, tá? Então não esqueça desse detalhe, que o objetivo principal da instauração dessas políticas é a redução de desastre, a primeira diretriz, tá? Redução de desastre e apoio às comunidades atingidas. Não é só o Estado do Pará, é o Estado do Pará articulando junto com os municípios, perfeito? É muito importante você ficar atento aí ao inciso 1 do artigo 4º, tá? Muito importante você verificar essa atuação de forma articulada entre o Estado e os municípios, hein? Então, olha só aqui, a atuação, tá? De que forma, professor? De forma articulada. Não é sozinho, não, tá? Atuação de forma articulada. Tá, professor? A atuação de forma articulada. Mas quem é que vai atuar aí de forma articulada? Acabamos de falar. Quem é que vai atuar de forma articulada? O Estado do Pará
E quem mais, professor? E os municípios. O Estado do Pará e os municípios vão atuar de forma articulada com o objetivo de quê? Olha o objetivo, a redução, com o objetivo da redução do quê, professor? Da redução de desastre e apoio à comunidade. De desastres, tá? Redução de desastres e também o quê, professor? Apoio à comunidade. Apoio à comunidade. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui, na verdade, é justamente a primeira diretriz preconizada ali no artigo 4º, inciso 1, tá? As comunidades atingidas. Muito bem, perfeito até aí, tranquilos. O que diz a segunda diretriz do artigo 4º, inciso 2? Vou colocar aqui para nós pontuarmos. Segunda diretriz, ali pelo artigo 4º, inciso 2. O que nós temos lá? Olha só, a segunda diretriz ela traz a seguinte redação: abordagem sistêmica das ações de... Olha só, hein? Inciso 2 fala do quê? O inciso 2 do artigo 4º fala de uma abordagem sistêmica. Abordagem sistêmica, tá? Fala de uma abordagem sistêmica. Ah, professor, entendi. Mas abordagem sistêmica em relação a quais ações? Falamos anteriormente, só para nós pontuarmos. Realizado abordagem sistêmica em relação a quais ações? Em relação justamente à prevenção, a abordagem sistêmica em relação à prevenção, a abordagem sistêmica em relação à mitigação. Perfeito? A abordagem sistêmica em relação à preparação. Muito bem. A abordagem sistêmica em relação à resposta. E a abordagem sistêmica em relação à recuperação. Tá bom? Então, verifique bem que nós estamos aqui bem tranquilos trabalhando as diretrizes. Na minha opinião, é forte candidato para cair na sua prova as diretrizes que são preconizadas ali no artigo 4º desta legislação. E aí, só recapitulando, a primeira diretriz trouxe a atuação de forma articulada. Quando fala atuação de forma articulada, já sabemos, não é somente o Estado, não são somente os municípios. Articulada é o quê? Os estados e os municípios. Atuação articulada entre os estados e os municípios com qual objetivo? Justamente para a redução de desastres. Atuação de forma articulada do Estado e do município para a redução de desastres e também apoio às comunidades atingidas. É muito importante você ficar atento a esse tema. A outra diretriz trata do quê? Já trata da abordagem. Perceba, atuação articulada. Aqui, abordagem sistêmica. Com quais ações, professor? Ações de prevenção, ações de mitigação, ações de quê? De preparação, ações de resposta e ações de recuperação. Bora fazer um macete aqui para ficar uma coisa bem legal. Vamos lá? Vamos tentar fazer um macete. Quais são essas ações? Vamos lá. Qual é o macete aqui? Olha as ações. Macete do pré-pré. Olha só, o macete do pré-pré, do ré-ré, pré-pré, ré-ré, mi. Pronto. Pré-pré, ré-ré, mi. As ações do pré-pré, ré-ré, mi. O que é, professor? Só aqui para que possa ficar melhor aqui no quadro, para ficar melhor para a gente. Ações do pré-pré, ré-ré, mi. E, professor, que negócio é esse? É para você aprender, né? Contanto que você aprenda, tá bem. Ações do pré-pré, ré-ré, mi. O que é, professor, ações do pré-pré, ré-ré, mi? Prevenção, preparação, resposta, recuperação, mitigação. Tá certo? Então, essas duas diretrizes são importantes e, na minha opinião, são fortes candidatos para cair na sua prova. Então, uma vez quando se fala abordagem sistêmica, dá uma ideia de quê? Dá uma ideia que a atuação das entidades públicas deve considerar várias perspectivas, muitas perspectivas, né, das partes
para o todo. Assim, quando se fala nessa abordagem sistêmica que nós falamos, ela não pode considerar a prevenção. Como assim a prevenção, professor? É simples, é atuar de forma a quê? A prevenir grandes desastres. Essa é a ideia de ações de prevenção, atuar de forma a prevenir grandes desastres. O que seria mitigação, professor? A mitigação é a ação de justamente aí diminuir, de repartir os riscos. Preparação, resposta e a recuperação. A recuperação seria o quê? Dentro desse contexto, a recuperação seria uma forma de reparar pelos os danos que já foram causados. Tá certo? Futuros servidores, bombeiros militares do Estado do Pará, finalizamos aqui essa primeira parte do minicurso que trata justamente da Lei 9.207/2021, que é a lei que traz a ideia da proteção e defesa civil, né? Institui aí a proteção e defesa civil, e nós estamos trabalhando aqui os principais tópicos. Mais uma vez, talvez poderemos aí pular alguns artigos ou alguns incisos, mas importante é nós trabalharmos aqueles tópicos que eu acho mais importante e forte candidato para cair na sua prova. Um abraço e até o nosso próximo encontro.